Olá, meu nome é João Pedro, eu sou doutorando pelo programa de pós-graduação em educação da FEUSP e hoje eu fui convidado para fazer uma fala sobre a questão do mapeamento e da cartografia em relação ao currículo cultural, me baseando num texto novo, do Marcos Neira e do Mário Nunes sobre justamente esse tema, justamente sobre o mapeamento, relacionando isso com a questão do ensino médio e da reforma do ensino médio, que são temas de uma nova pesquisa que o grupo de estudo está lançando nesse momento. Então, estamos em processo de construção dessa pesquisa e aí a ideia hoje é trazer falar um pouquinho sobre essa questão e alguns conceitos que se entrelaçam aí na questão do mapeamento, na questão da cartografia, dos territórios, em que o ensino médio está instalado ou que, de certa forma, atravessam aí as relações do ensino médio, tá bom? Então, quando nós falamos sobre o mapeamento e sobre a cartografia no currículo cultural, os autores Marcos Garcia Neira e Mário Nunes escrevem um texto em 2022, no ano passado, relacionando esses dois conceitos, dizendo que, aprofundando a ideia do mapeamento e nos demonstrando como o mapeamento ele funciona através de uma espécie de cartografia que é feita na prática escolar. Ou seja, para se construir um mapeamento, para se produzir um mapa, utiliza-se do conceito de cartografia, que também na filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari ocupa ali um importante espaço, ocupa ali um conceito importante, um conceito chave para que a gente possa entender algumas relações aí relacionadas à questão do território, relacionadas à questão do desejo, que são conceitos também importantes na filosofia desses autores. Para tanto, seria importante que nós falássemos um pouquinho sobre a questão das linhas e sobre a questão do território. Por quê? Porque, na verdade, essas linhas elas são traçadas em determinados territórios, ou então determinados territórios favorecem a passagem dessas linhas e, como são linhas, nós podemos então mapeá-las, nós podemos construir um mapeamento dessas linhas, ou seja, nós podemos construir uma cartografia justamente dessas linhas. E aí começa-se a fazer a relação então da cartografia, da construção de um mapa através de uma análise das linhas e então de um mapeamento de um determinado território. Então, quando nós falamos em linhas na filosofia de Deleuze e Guattari, nós estamos falando de um movimento na nossa perspectiva aqui, de um movimento de caracterização do funcionamento do desejo. Então, o que seria isso? Na perspectiva desses autores, o desejo ele está diferenciado de algo que de uma falta, de algo que nós não temos, Então, de repente, nós não temos uma caneta, então nós desejamos ter uma caneta, justamente porque nós não a temos, nós não a possuímos. Então, nós queremos aquilo que nos falta, nós queremos aquilo que nós não temos. Na perspectiva dos autores, o desejo está muito mais relacionado à produção, à intensidade, às forças que nos atravessam. Então, para esses autores, é sempre repetido que ao desejo não falta nada. Muito pelo contrário, o desejo ele está sempre transbordando, porque o desejo ele é produtor das nossas relações sociais. A ideia de querer uma caneta é fruto de agenciamentos específicos, de uma vivência específica, da qual nós somos atingidos por forças, somos atravessados por forças que nos fazem ou que nos constroem a necessidade de ter uma caneta.
Nada associado a uma ideia de uma interioridade, de uma subjetividade, a que falta algo e que é expressa pelo desejo. O desejo ele sempre aparece maquinado, ele sempre aparece agenciado. Uma força que nos leva a produzir, intensidades que nos levam a construir, conexões que nos levam a fazer determinadas coisas. Tá? Então, o desejo na perspectiva de Deleuze e Guattari, ele está sempre associado à produção. Nesse sentido, as linhas caracterizam essas produções do desejo. Então, Deleuze e Guattari, eles nos propõem a ideia de 3 linhas. As linhas de segmentaridade dura ou molares, as linhas de segmentaridade flexíveis ou moleculares e as linhas de fuga. Né? As linhas duras, né, as linhas de segmentaridade molar, são aquelas linhas que são mais bem definidas, aqueles investimentos, né, sempre do desejo, que são mais definidos, ou seja, segmentaridades binárias a que nós estamos acostumados na sociedade. Como, por exemplo, a ideia de homem e de mulher, a ideia de pessoas que moram em algum espaço e pessoas que não moram em algum espaço, ou uma ideia de que algo funciona dessa maneira e não funciona daquela maneira, né? Como, por exemplo, o funcionamento da escola, o funcionamento do ensino médio. O ensino médio, a escola, ela funciona de uma determinada maneira e não funciona de outra, né? Então, algumas coisas podem representar ali o fim da escola, como algumas outras coisas podem representar o que a escola é, como, por exemplo, as carteiras alinhadas, o professor ou a professora dando a sua aula, fazendo a sua fala, né? Os alunos e as alunas escutando, tomando notas, fazendo suas tarefas, suas atividades. São ideias que constroem, que produzem uma ideia do que é uma escola, do que é uma sociedade, do que é um espaço. São, para os autores, linhas de investimento molar, linhas de investimento menos flexível, né? Nessas linhas também nós temos os investimentos moleculares, que são as linhas que estão no meio entre as linhas molares e as linhas de fuga. Elas são linhas mais flexíveis, justamente essas linhas que produzem ali de repente uma descaracterização do que são as linhas molares, que produz uma descaracterização em uma subjetividade, em uma individuação, ou então em um indivíduo, em um sujeito, né? Que se transforma de repente em alguma outra coisa, que começa a pensar de uma maneira diferente, que se desterritorializa, né? Nós já vamos chegar nesse conceito, de determinado espaço, ou seja, e que muitas vezes é até imperceptível, ou que também pode ser capturado ali pela nossa razão, pela nossa ideia, pelo nosso pensamento que consegue delimitar ali alguns tipos de acontecimento. Claro que não todos, por isso que os autores dizem que muitas vezes as linhas moleculares são as linhas que nós nos perguntamos o que aconteceu, o que se passou. Por quê? Porque elas conseguiram flexibilizar as linhas de investimento menos flexíveis, mais duras, né? Ou então molares, como eles comentam. Temos também as linhas de fuga, né? Então, as linhas de fuga são, claro, um princípio de desterritorialização mais aberto. São um princípio onde que as linhas molares já não importam tanto, as linhas moleculares já não importam tanto, e é criado ali um outro espaço onde se foge de um determinado investimento, onde se desconstroem determinados pensamentos, determinadas segmentaridades, determinadas formas de se fazer alguma coisa. Então são essas as linhas de fuga, né? Os autores também nos atentam para os perigos e os benefícios de cada linha, né? Então, é importante que a gente pense que essas linhas elas estão sempre em entrecruzamentos, elas estão sempre tombando de um lado para o outro, elas estão sempre dobrando, elas estão sempre se flexibilizando, né? E isso caracteriza essa subjetividade dos indivíduos, dos sujeitos, que não depende
de uma interiorização, de um pensamento interior ou de uma essência, mas que está sempre relacionado com a produção social. Então veja lá, como aquele exemplo da caneta, não se trata de uma essência, de um cogito que pensa que falta-lhe uma caneta, mas toda uma questão de uma organização social do que produz a necessidade de uma caneta, né? Para isso, é importante que a gente entenda também a ideia de território, para que a gente consiga entender a questão da cartografia, justamente porque o funcionamento dessas linhas, o desenho desses mapas, dessas subjetividades, não acontece por acaso, né? Mas acontece em determinados territórios, são ali produzidos em determinados espaços que não estão associados ao território como nós comumente conhecemos, como um território delimitado fisicamente, um território marcado fisicamente. Para Deleuze e Guattari, e eles se utilizam da ideia do ritornello para pontuar a ideia do território, justamente por causa dessa questão sonora, justamente pela questão do enunciado, para falar com Foucault a questão dos discursos e como o papel do que se fala, o papel da linguagem, o papel do que se vê, o papel do que se sente, o papel de como as coisas são organizadas, produzem ali um determinado território, produzem ali uma circularidade a qual pode se associar a uma outra, pode ser totalmente diferente, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, na escola, nós temos ali uma especificidade de um território escolar. Mas a escola também ela está associada a um bairro, a escola está associada a uma cidade. Então, muitos outros territórios, né, muitas outras linhas de investimento constituem a escola também na sua totalidade, né? Então, muito além da questão dos muros da escola, a escola ela territorializa nossas subjetividades para além daquele muro, ela vai além daquilo, né? Então, para a gente ver que não é uma questão só física, assim como os muros da escola, fisicamente, não protegem a escola de territorializações ou desterritorializações provindas de outros territórios, que avançam, que se chocam, né? Então é por isso que na filosofia de Deleuze e Guattari, a questão da territorialização, da desterritorialização e da reterritorialização é de fundamental importância. Porque há toda uma questão de subjetividade, de constituição, de pensamentos, formas de agir que produzem uma determinada desterritorialização e uma reterritorialização em outros mapas, em outras cartografias, em outras maneiras de fazer funcionar o desejo, né? A desterritorialização sempre acompanhada de uma reterritorialização, a não ser que essa desterritorialização seja ali um impulso absoluto que nos leve a uma total descodificação daquilo que a gente vive, né? E aí esse é um perigo, por exemplo, de uma linha de fuga absoluta, uma linha de fuga destrutiva que talvez traga aí encontros que não favoreçam aquele que produz essa linha de fuga, tá? E aí, pensando nisso, né, nós levantamos essa questão. Então, nessa perspectiva, como mapear, pensando a questão da cartografia, né, muito pautado por aquele texto do Marcos Neira e do Mário Nunes, né? Então, como mapear os territórios? Então, nós temos aí conceitos importantes nessa questão, né? Então, como mapear os territórios do ensino médio em reforma, que é um tema que nós estamos trazendo aí para uma nova pesquisa. Lógico, não se trata só desse tema, mas esse é um tema de fundamental importância. Então, como mapear os territórios do ensino médio da reforma, em reforma, né? Então, já de antemão, a gente pode dizer, não existe uma maneira, né, da qual nós possamos ter um resultado, ou que nós possamos afirmar de que seria dessa maneira, que seria o ideal, ou que seria dessa forma que nós pudéssemos mapear alguma coisa, ou mapear o ensino médio em reforma.
porque disso vão depender muitas coisas, inclusive e talvez prioritariamente a questão de como se dá a organização dessas linhas, como se dá determinada cartografia de um território em específico, né? Então, cada escola, cada cidade, cada espaço, mesmo que seja uma escola próxima da outra, vai se construir, vai ser afetada, vai ser invadida, vai ser desterritorializada e territorializada por vários territórios, por várias linhas de investimento, das quais em um lugar importa mais, em outro lugar pode importar menos. Em um lugar pode ser uma questão de desterritorialização, em outro lugar pode ser uma territorialização muito menos flexível, né? Então, nós não temos uma resposta específica para essa questão, mas nós precisamos nos atentar a essas duas proposições aqui que nós trazemos para finalizar o nosso vídeo. A primeira delas é nos atentar ao campo de multiplicidade dos investimentos. Então era isso que nós estávamos dizendo, né? Para que nós possamos fazer um mapeamento da reforma, ou então para que nós possamos construir um mapeamento, para que nós possamos, junto ao currículo cultural, tendo uma aula culturalmente orientada, fazer um mapeamento nesse ensino médio em reforma para iniciar um trabalho, para dar continuidade desse trabalho, para finalizar esse trabalho, porque o mapeamento ele não se dá apenas no início, né? O mapeamento ele percorre todo o processo, ele atravessa todo o processo, justamente porque ele está ligado à questão da cartografia, né? Então, nós precisamos estar atentos à multiplicidade de investimentos. Então, a questão dos alunos, a questão dos alunos e das alunas, né? Do professor e da professora, de como a escola lida com a reforma, de como a reforma é estruturada, de como os documentos falam sobre a educação física, cultural, de como esse professor ou essa professora trabalha com a perspectiva cultural, se trabalha ou se não trabalha, enfim, são muitas os pontos a quais nós precisamos nos atentar dentro dessa questão dos investimentos, porque são eles justamente que vão nos mostrar o que se investe de maneira menos flexível, que tipo de linhas de fuga são produzidas, o que é flexibilizado e o que não é flexibilizado, o que se territorializa e aonde se territorializa, o que desterritorializa e aonde se desterritorializa. Tudo isso faz parte de um campo, né, de forças, um campo, um território muito complexo, do qual a cartografia pode, ou melhor, do qual o mapeamento aliado à cartografia pode nos demonstrar sempre alguns pontos, alguns efeitos, mas nunca a totalidade daquilo que ocorre, né? E em segundo lugar, os entrecruzamentos das cartografias. Justamente os entrecruzamentos, e esse conceito vem se tornando cada vez mais importante, os entrecruzamentos dessas linhas, tá? Então, que produzem esses mapas territoriais e que produzem e que a cartografia consegue perseguir, consegue entender um pouquinho mais, consegue principalmente nos demonstrar alguns efeitos, algumas possibilidades. Então nós precisamos estar atentos a esses entrecruzamentos. De que maneira as linhas duras se conjugam com as linhas mais flexíveis, né? De que maneira a molaridade ela é flexibilizada na molecularidade das práticas. De que maneira se constrói uma fuga dos documentos relacionados à reforma, da própria escola, do próprio currículo cultural, de que maneira o currículo cultural se territorializa e desterritorializa, tá? Ou a reforma se territorializa e desterritorializa, né? E que forma é reterritorializado. Então nós precisamos estar atentos aí sempre a esse tombamento dessas linhas para um lado, para o outro, dessas fugas, de como a sua velocidade é diminuída de repente em investimentos molares, né, ou investimentos duros. Então essas duas questões principalmente precisam estar sendo levadas
em consideração para que a gente possa responder a pergunta de como mapear esses territórios. Não temos uma resposta específica, mas nós precisamos nos atentar a determinadas características de resposta, principalmente em relação à multiplicidade dos investimentos e dos entrecruzamentos das cartografias, tá bom? Então, espero ter contribuído para esse assunto, recomendo a leitura tanto da filosofia de Deleuze e Guattari em relação a esse tema, como também os textos produzidos em relação ao mapeamento e principalmente o texto produzido pelo Marcos Garcia e o Mário Nunes no ano passado, que compõe a produção atual de um livro também do grupo de pesquisas em educação física escolar da Faculdade de Educação da USP. Então, um abraço e espero ter contribuído com o tema. Obrigado.